Você gostaria de avaliar quais são as principais variáveis que estão influenciando nos resultados do seu inventário? Você sabia que existe um número que te indica exatamente isso? Quer saber qual que é esse número? Então me acompanha aqui nesse vídeo. Vamos lá. Você já teve aquela dúvida na realização do seu inventário do tipo, será que se eu aumentar o tamanho da parcela eu preciso instalar menos parcelas ao final? Ou alguma dúvida do tipo assim, será que se eu aumentar a quantidade de árvores a serem medidas, isso vai influenciar muito aí na média final, para mais ou para menos? Ou, por exemplo, se eu medir só as árvores mais grossas, será que isso influencia no resultado final ou se influencia, o quanto influencia? Pois bem, todas essas dúvidas são muito pertinentes porque todas essas situações e variáveis influenciam diretamente nos resultados do seu inventário florestal. Consequentemente, isso vai influenciar na confiabilidade do seu inventário, isso vai influenciar na aprovação do seu projeto, né? Seja ele qual for. Consequentemente, tudo isso vai influenciar diretamente no seu faturamento, na sua carreira, né? No fato de você conseguir mais clientes, de você poder cobrar mais pelos seus serviços, pelo fato de eles serem mais confiáveis. Então, todo esse entendimento sobre quais as situações e variáveis que possam estar influenciando nos seus resultados é muito importante. E para isso, para a gente entender melhor, para que você possa entender melhor como que essas variáveis e situações podem estar influenciando nos seus resultados, eu vou te explicar aqui sobre um índice estatístico chamado coeficiente de correlação de Pearson. Pearson, eu acho que é mais ou menos assim que se diz, de Pearson, vou dizer aqui, né? Então, é um coeficiente que te indica exatamente isso, né? O quanto que a variação de uma informação influencia em outra, né? O quanto que uma determinada variável no seu inventário que você esteja medindo, quanto que as variações dessa variável possam estar influenciando em alguma outra, tá? Então, me acompanhe aqui nesse vídeo agora que eu vou te explicar o que é esse coeficiente e como que você pode entendê-lo e interpretá-lo. Vamos lá. E desde já eu acredito que esse vídeo possa estar diretamente relacionado aí com o seu like, a sua inscrição, a sua ativação do sininho aí para você receber uma notificação cada vez que eu postar algum vídeo, tá? Desde já eu te peço que você faça tudo isso porque realmente é muito importante para mim aqui saber que você está interessado nesse assunto e para você também é muito importante você ser notificado cada vez que eu postar algum vídeo, porque dessa forma você fica por dentro de todos os conteúdos gratuitos que eu estou postando aqui diariamente relacionados a inventário florestal. Dessa forma você fatura cada vez mais e melhor na sua carreira, você abre oportunidades e você vai estar sempre um passo à frente de quem não fizer isso, tá? Então, muita atenção a isso, tá? Já ativa o sininho, se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro de tudo. Bom, o coeficiente de Pearson, ele é um índice estatístico muito fácil de se calcular no Excel, no computador, vou te mostrar agorinha, né? E ele de maneira simples e didática, ele te mostra como que duas variáveis elas se correlacionam entre si, tá? O índice de Pearson, ele varia de -1 até 1, sendo que -1, se no cálculo do coeficiente de Pearson der resultado -1 ou mais próximo de -1, significa que aí existe uma forte correlação negativa, ou seja, uma forte correlação negativa significa que à medida que uma variável aumenta, a outra diminui, né? Então, uma correlação negativa porque as variáveis são inversamente proporcionais. O aumento de uma significa a diminuição da outra e vice-versa. Se o coeficiente de Pearson der 0 ou próximo de 0, significa que existe uma fraca correlação. A variação de um dado, de uma variável, não influencia ou influencia muito pouco na alteração de outra variável, né? Então isso significa que é uma correlação muito fraca, neutra ou nula, né? Já se o coeficiente de Pearson der mais próximo de 1, significa então que existe uma correlação muito forte, só que positiva, né? Correlação positiva então significa que à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui, tá? Então, o coeficiente de Pearson ele é um índice muito didático e fácil de você entender e calcular, né? E ele sempre vai variar de -1, passando pelo 0, até +1, sendo -1 uma correlação negativa, 0 uma correlação neutra, nula,
e 1 positivo, uma correlação positiva. Imagine então você conseguir enxergar antes mesmo de ir a campo quais são as principais variáveis e parâmetros que vão influenciar diretamente nos resultados do seu inventário florestal e quais não vão influenciar tão diretamente assim, ou quais vão ter menos influência nos resultados que você deseja. Dessa forma, o índice de correlação de Pearson é uma forma de se avaliar, né, essa interação aí entre as variáveis, e tudo isso vai fazer com que as chances do seu projeto florestal, seja ele qual for, as chances dele ser aprovado aumentem consideravelmente. Isso também vai te ajudar muito a otimizar o seu trabalho em campo, porque você vai, nesse caso, deixar de fazer medições que muitas vezes são desnecessárias e não estão alinhadas com os seus objetivos. Isso vai te ajudar também na hora de você interpretar os resultados e transmitir esses resultados no relatório final, ou transmitir esses resultados para o seu cliente, para a sua empresa, ou no seu projeto de licenciamento florestal, seja ele qual for, tá bom? Então, o índice de correlação de Pearson ele te ajuda não só a entender quais as variáveis estão alinhadas com os seus objetivos, mas, consequentemente, ele também te ajuda muito a potencializar os resultados que você deseja no final das contas. Então, gente, olha só, para exemplificar tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo prático de dados de inventários que eu já realizei anteriormente, para a gente entender essa questão de como se calcular o coeficiente de Pearson e como que a gente pode entender e interpretar ele, tá? Então, olha só, aqui ó, a gente tem nessas colunas aqui ó, a informação de área da parcela, quantidade ideal de amostras, volume por parcela e volume por hectare, tá? Eu peguei esses dados aqui porque são dados reais, como eu disse, de inventários anteriores, e eu achei muito bacana trazer essas informações aqui de ordem prática para vocês, tá? Então aqui ó, nessa coluna de área da parcela, tá? Aqui são a área da parcela em metros quadrados, tá? Então a gente tem a área da parcela que varia de 90 metros quadrados por parcela, tá? Não é o somatório de todas as parcelas, tá? Isso aqui é a área de uma única parcela, tá? Então, no inventário em que eu fiz, em que eu tinha várias parcelas, e cada parcela com 90 metros quadrados. E aí eu tinha outro inventário, né, na mesma área, tá? Parcelas com 180 metros quadrados, com 270 metros quadrados, 360, 450, 540, 630, 720, 810 e 900 metros quadrados por parcela. E aí, para cada uma dessas parcelas, para cada uma dessas informações, né, quando as parcelas tinham 990 metros quadrados, eu tinha aqui informação da quantidade ideal de amostras, volume por parcela e volume por hectare. E aí, dessa forma, para cada uma dessas linhas, né, de área da parcela, eu tenho a respectiva informação, né, de quantidade ideal de amostras, volume por parcela e volume por hectare, tá? Então, a gente observando aqui os números, né, a gente percebe que, por exemplo, quando a área da parcela aumenta, a quantidade ideal de amostras diminui, tá? Isso aqui, antes mesmo de eu fazer o cálculo aqui para vocês verem, a gente já percebe que existe aqui essa correlação, tá? E também aqui na área da parcela, à medida que a área da parcela aumenta, a gente tem aqui também um aumento do volume da parcela. Já quando a área da parcela aumenta, tem aqui alguma variação do volume por hectare, mas se a gente conseguir quantificar isso, né, o quão forte é essa correlação, isso nos ajuda a entender melhor sobre como que essas variáveis se influenciam entre si, tá? E aí, para fazer esse cálculo do índice de correlação de Pearson, é muito simples, tá? Aqui no Excel você só digita igual Pearson, né? P-E-A-R-S-O-N, Pearson. Aí você abre o parênteses, ele já pergunta qual que é a matriz 1 e matriz 2, né? Ou seja, quais são as duas informações, as variáveis, né? Os dados das variáveis que você quer comparar. Então eu vou comparar aqui primeiro a área da parcela com a quantidade ideal de amostras, tá? Fecha parêntese, tá? Aqui, ó, deu menos 0,98, né? Lembra que eu falei que o índice ele varia de menos 1 até 1? Então, nesse caso aqui, nessa correlação que eu estou testando, deu menos 0,9, tá? Ou seja, deu bem próximo de 1, deu bem próximo de 1 e deu uma correlação forte negativa. Ou seja, à medida que aumenta a área da parcela, diminui a quantidade ideal de amostras.
Na prática, isso quer dizer que se eu estou lá no meu inventário florestal, né, se eu instalar as parcelas com cada parcela tiver uma área muito pequena, significa que eu tenho que instalar uma quantidade muito grande de parcelas para que o meu inventário fique confiável. Por outro lado, se eu instalar parcelas com uma área por parcela maior, então nesse caso eu preciso instalar uma quantidade menor de parcelas para que o meu inventário fique confiável. Ou seja, aqui o índice de correlação ele já me mostrou de forma numérica e bem prática, né, essa correlação inversamente proporcional, né, uma correlação negativa, tá? Então eu vou agora fazer esse teste aqui, ó, igual Pearson, tá? Agora eu vou comparar a área da parcela com o volume por parcela, tá? Fecha parêntese. Agora, ele deu 0,998 alguma coisa, ou seja, deu uma correlação muito forte, mas agora deu próximo de 1, né? Ou seja, deu uma correlação positiva, ou seja, se eu estou falando aqui de volume por parcela, tá? Então isso quer dizer que quanto maior a área da parcela, né, maior a quantidade de árvores que vai estar dentro da parcela, consequentemente o volume por parcela é maior, tá? Então é por isso que quando eu tinha uma parcela de 90 metros quadrados, eu tinha lá um volume médio por parcela de 1,8 metros cúbicos. Se eu tenho uma parcela de 900 metros quadrados, então eu tenho um volume por parcela de 16,9 metros cúbicos, né? Então aqui é fácil entender essa correlação, né? Se eu tenho uma parcela maior, então eu tenho um volume por parcela também necessariamente maior, tá? E aí eu trouxe também aqui, eu vou comparar agora o volume por hectare, tá? Então, mais uma vez, eu vou digitar aqui igual Pearson, seleciono aqui matriz 1, matriz 2, fecha parêntese. Olha só, agora quando se fala em volume por hectare, deu negativo, né? Menos 0,256, mas vocês percebam que ele já deu mais próximo de zero. Ou seja, o volume por hectare ele é muito pouco influenciado pela área da parcela, né? Se você tem lá uma quantidade X de parcelas e elas são parcelas pequenas, aquilo vai gerar ali um determinado volume por hectare. Se você aumentar o tamanho da parcela, vai ter ali alguma variação, né? Que isso é normal, vai ter alguma variação no resultado do volume por hectare, mas ele é muito pouco influenciado pela área da parcela, tá bom? Então dessa forma a gente percebe aqui os três casos, né? No caso aqui uma forte correlação negativa, né? Inversamente proporcional, uma forte correlação positiva, diretamente proporcional, e também aqui no caso uma correlação quase que neutra ou nula, né? Onde aí não existe muita correlação entre essas variáveis que eu testei aqui nesse caso para vocês, tá? Você percebeu aí como o cálculo desse índice de correlação ele é muito fácil de se fazer, tá? Não tem muito segredo aí como você pode observar. Mas eu te peço aqui uma dica, uma orientação, né? Para que você tenha também muito cuidado na hora de você fazer a interpretação. O cálculo em si ele não é difícil de fazer, mas é necessário aí que você tenha uma certa atenção na hora de você interpretar essas variações, né? E quais os dados e informações vão estar influenciando, né, nos seus resultados, tá? Porque como você pode perceber aí, por exemplo, o volume ele é afetado não só pela quantidade de árvores, né? Mas o volume também é influenciado pela média das árvores, pela média de circunferência das árvores. O volume ele também é afetado pela altura das árvores, não só pela quantidade de árvores, tá? Então vão existir alguns parâmetros que eles vão ser influenciados por mais ou por menos outras variáveis, tá? O que eu quero dizer aqui é que procure então utilizar a sua base de dados dos seus inventários florestais para fazer esses testes de quais são as variáveis que estão mais influenciando nos seus resultados e nos seus objetivos e quais são menos importantes aí para o seu objetivo, tá? Uma vez que você já tenha definido qual que é o objetivo do seu inventário, através desse teste de correlação, você pode então, como eu acabei de demonstrar para você, você pode então verificar qual que é a variável ou quais são as variáveis que estão influenciando diretamente nos parâmetros que você deseja, nos resultados que você deseja, ou naquilo que vai entregar melhor
um relatório final aí para que ele seja finalmente aprovado, e aí dessa forma você consiga aumentar as suas chances de aprovação, para que dessa forma você consiga ter mais clientes, para que você consiga aumentar o valor dos seus honorários, do seu trabalho, para que você também consiga faturar mais e melhor aí na sua carreira, tá bom? Ficou alguma dúvida? Escreve aí nos comentários, tá? Que eu tô sempre de olho. Mais uma vez eu te peço para você se inscrever no canal e ativar todas as notificações, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você me acompanhou até aqui, eu acredito que isso seja do seu interesse. Então continue me acompanhando, porque praticamente todos os dias você vai ter acesso a diversos vídeos e conteúdos gratuitos sobre inventários florestais, para que você possa faturar mais e melhor aí na sua carreira e abrir diversas oportunidades, tá bom? Fora outras diversas oportunidades também que ainda estão por vir, tá? Então muito obrigado por você me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo e é isso aí, valeu! Que te ajudam a potencializar os seus resultados, né? Dessa forma,